Olá, muito boa noite. Começa agora mais um resumo do dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV. 24 horas no ar, a serviço da luta dos trabalhadores, um canal independente, combativo, revolucionário. Nosso programa de hoje, número 774, desse primeiro dia de julho. Isso, primeiro dia do mês de julho, primeiro dia da segunda metade do ano, um ano de muito sofrimento para a classe trabalhadora, mas que está se mostrando também um ano que já mostra uma tendência clara de luta e de muita luta. Bom, e quando surge a tendência à luta, obviamente vem as articulações da direita para tentar conter a luta dos trabalhadores. Por isso, o tema do nosso programa de hoje destaca: PSDB, de Dória e FHC, quer tomar os atos, colocar a direita para correr. Bom, nós vamos falar da decisão anunciada do PSDB, isso, o partido do golpe, o partido das privatizações, o partido das reformas contra os trabalhadores, da deposição de Dilma, da prisão de Lula, anunciando que vai a Paulista no sábado tentar se infiltrar na manifestação dos trabalhadores. Nós vamos falar aqui também no nosso programa de hoje, nós acabamos de participar, está se encerrando nesse exato momento a 5ª plenária nacional dos movimentos de luta, dos movimentos populares, a plenária fora Bolsonaro, dos movimentos que estão chamando aí os atos, e nós vamos destacar aí a enorme confusão da esquerda, que ontem se juntou aí a setores da direita, verdadeiros cavalos de Troia da direita, inimigos dos trabalhadores, para fazer lá toda aquela encenação em torno do pedido de entrega do impeachment. Bom, tem mais destaques aqui no nosso programa. Vamos falar do país ultrapassando hoje a marca de 520 mil pessoas mortas pela Covid-19, né? Enquanto o pessoal faz frente com a direita não perdoa, mata. O Bolsonaro, mais uma vez, ameaçando com um golpe, dizendo que não vai entregar a faixa se tiver fraude. Quando ele fala isso, é se ele não ganhar a eleição, né? No dia em que o próprio governo se reuniu aí, o próprio presidente legítimo, com o representante da CIA. Destaque internacional: a Colômbia aparece aí como o segundo país com o maior número de mortos em protestos. Bom, fique aí por aí conosco, você vai ver, nós vamos comentar essas e outras notícias. Hoje é o dia da gente ter aqui a companhia da companheira Andréia, mas que hoje tinha um compromisso de trabalho e nos avisou agora à noite que não poderia, infelizmente, participar. Mas a gente manda aí um abração para a Andréia, a gente sente a falta dela, nós vamos tocar aqui, segurar o barco sozinhos. Antes da gente entrar na pauta, mandar o nosso salve. Produção, libera para mim aí quem é o nome, o novo membro aqui do nosso canal, que eu não consigo visualizar com essa mensagem que tem na tela, ficou sobre o nome, depois você manda aí para mim. Mas saudar aqui todo mundo que já está conosco, a Kathleen Van Bentum, que estava conosco aqui, participando da plenária, o Lino Alves, a companheira Silvia Mio, todo o pessoal, muita gente chegando por aqui comentando a plenária. O novo membro do canal nesse começo de programa é Andrei Silva, o nosso boa noite, e seja bem-vindo aqui, né, como novo membro do canal Causa Operária TV, e já um bom exemplo nesse começo de programa. Você também pode fazer como todo o pessoal, como Andrei Silva e todos os companheiros que estão com o nome em verde aqui no nosso chat, no canal no YouTube, que já são membros do canal, né, que dão aí uma contribuição regular muito importante para manter aqui a Causa Operária TV. Bom, eu queria pedir nesse começo de programa, vocês que já estão conosco, compartilhem adoidado, né? Manda aí para o pessoal que estava na plenária, quem não estava, para o pessoal da esquerda, né, para o pessoal que está confuso, para o pessoal que pensa que não está confuso, né, porque a situação é complexa, nós precisamos discuti-la, nós precisamos nos armar para impulsionar aí a luta de uma maneira decisiva. E para se armar é preciso conhecer a realidade e analisá-la de um ponto de vista dos interesses dos trabalhadores, do ponto de vista da realidade. O nosso boa noite aí
para o Brequim Belchior, para a companheira Silvia Mio, para o canal Lucienarga, o Carlos Adustos, sou eu chegando por aqui também, o Denis Navarro, o Dom Baix, já chegando aí, fazendo seus comentários aí sempre bombásticos, a companheira Angelina Silva, o Ao Vivo, comentando aí a live realizada agora há pouco com o companheiro Rui Costa Pimenta e o André Constantini, ao Bruno do Espírito Santo, que também estava lá na plenária nacional, com muitas outras pessoas aqui, né? Quem tem mais gente por aqui, a companheira Ana Matos, também aqui, membro do nosso canal, Osni Castro, o Lucas Ramos Barreto, já lembrando aí do nosso lema nas campanhas eleitorais, quem bate cartão não vota em patrão. Lula presidente, diz ele. Boa noite também para a companheira Carla Silva, lá diretamente do Reino Unido, ele comentando sobre a plenária, né? Falando que foi um show de horrores. Nós vamos falar daqui a pouquinho da plenária e vocês ajudam a gente aí, manda aí a sua opinião. Bom, agradecer, saudar a presença do Desta Vez Eu Consigo, que já chegou por aqui mandando a sua figurinha simpática, contribuindo aí, né, com o nosso programa, e você pode seguir o exemplo, né, do Desta Vez Eu Consigo e mandar aí o seu superchat, o seu sticker, a sua figurinha, como fez o Desta Vez Eu Consigo, e também a companheira Luísa Maranhão. Muito obrigado, Luísa, pela sua participação, pela sua colaboração, muito importante, né, fundamental mesmo para manter o nosso trabalho. O Anderson Andrade Alex, comentando aí a presença do PSDB no ato. Vamos falar daqui a pouquinho, né, sobre essa presença e o que ela representa, a tentativa de tomar aí a mobilização. Sou eu, também já contribuiu aqui, mandou a sua figurinha, né, contribuiu aí mais uma vez conosco aqui, muito obrigado pela contribuição, muito importante. Sou eu, Desta Vez Eu Consigo, Luísa Maranhão, dando um exemplo aqui, e eu chamo vocês a seguirem esse bom exemplo e a contribuírem e ajudarem aqui a sustentar o trabalho da Causa Operária TV. Boa noite aí para o Rude também, 1917, que mandou aí o seu salve. Legal. Bom, vamos em frente. Estão dizendo aí que estão pedindo dinheiro em meu nome pelo Zap. Eu não vi, mas a gente pede dinheiro aqui, de maneira pública, tá certo? Daqui a pouquinho nós vamos falar, vou pedir a vocês a colaboração. Quem quiser colaborar, pode colaborar nas formas como a gente anuncia aqui. Você pode colaborar diretamente aqui, mandando superchat, e nós vamos ver, nós temos anunciado aqui ao longo dessa semana a venda da rifa, né, a rifa da campanha dos comitês de luta, que nós vamos mostrar aqui mais uma vez hoje no nosso programa. Bom, vamos lá para a nossa pauta. A denúncia foi feita aí pela companheira Ângela. Cuidado aí. Tem esse esquema aí dessas mensagens que o pessoal liga pedindo dinheiro, empréstimo, né? Outro dia eu recebi uma mensagem do Rui pedindo dinheiro em nome de Jesus, né, com a mensagem evangélica. Imagina, o pessoal, aí a onda de golpe está à solta. Então, obviamente, se alguém receber mensagem, liga aí conferindo. A gente pede dinheiro para impulsionar a mobilização e não pessoalmente, né? A gente pede dinheiro para a atividade de mobilização que a gente realiza, né? Bom, em frente aqui, vamos começar a nossa pauta, antes de falar da plenária nacional e dos atos desse final de semana. Vamos destacar aqui a notícia de hoje. Em plena pandemia, cresce o número de sem-tetos na cidade mais rica de todo o país, assim como, infelizmente, acontece pelo país afora. Mas a Prefeitura de São Paulo anunciou que contabilizou uma alta de famílias sem teto, né? E isso numa situação em que nós estamos enfrentando um frio nesse final de junho, começo de julho, que é uma coisa de louco, né? É uma coisa, a gente teve temperaturas aí muito perto de zero e uma sensação térmica como se a gente tivesse, sei lá, abaixo de zero, na geladeira. Imagina o sofrimento do pessoal na rua, né? Como acontece. Nós já tínhamos aí, como resultado do golpe em todo o país, mais de 25 mil pessoas morando nas ruas, né? Um número enorme aqui nas grandes cidades.
e a situação com a taxa oficial de desemprego de 15%, né? Oficial, porque a gente sabe que essa taxa nem de longe corresponde à realidade, né? E além desses quase 15 mil, cerca de 15 milhões de desempregados oficiais, a gente tem aí aqueles chamados desalentados, aqueles que desistiram de procurar e que, porque, não sei por que cargo d'água, por uma falsificação, não são contabilizados como desempregados, mas que são mais 6 milhões de pessoas. Bom, e nós temos pessoas que estão trabalhando ocasionalmente, fazem um bico, trabalham algumas horas na semana, que na realidade também são desempregados, né? Nesse momento, se a gente olhar a realidade em que menos da metade da classe trabalhadora, nesse momento, tem um emprego formal, tem carteira assinada, tem um vínculo efetivo, nós temos mais da metade da classe trabalhadora amargando o desemprego e com a miséria, né, de auxílio emergencial de R$ 250, que não dá nem para comprar aí arroz, feijão e óleo e um botijão de gás por mês para uma família trabalhadora, né, não dá, já estoura esse auxílio miserável, essa esmola, num país rico, num país que destina centenas de bilhões, trilhões para os banqueiros e os grandes monopólios. Bom, a situação só vem se agravando, né, e é o caso aí da cidade de São Paulo, que teve que ser reconhecido pela própria prefeitura. Bom, eu falei de 25 mil era o levantamento de pessoas que moravam nas ruas em São Paulo, isso o último levantamento feito em 2019, né, antes da crise da pandemia, né, se quem anda à noite pela cidade vê aí a quantidade enorme de pessoas pelo centro, também pelos bairros, já dessa altura dos bairros da periferia, né, e a prefeitura estava falando aí da construção de um novo abrigo. Isso aí é coisa de 200 vagas, quer dizer, não é nada, né? A preocupação da prefeitura do PSDB, agora do DEM, né, administrada pelo MDB, desculpe, aí, o prefeito Ricardo Nunes, mas é a mesma máfia que continua governando a cidade, nenhuma, né? A gente é bom lembrar que esse governo é a continuidade do governo Dória, o governo que, nas madrugadas frias de São Paulo, do inverno, mandava jogar água fria nos moradores de rua, para espantar os moradores das ruas do centro da cidade. É um governo genocida, né, nazista, inimigo do povo, e é esse tipo de gente que o pessoal quer trazer para os atos e para as manifestações. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Bom, destaque na nossa pauta, um breve destaque, né? Hoje as nossas notícias vão ser mais curtas para a gente se concentrar no problema central da plenária, dos atos desse final de semana. Mas o Centro de Liderança Pública, né, e o jornal Estadão, quer dizer, vamos falar de uma linguagem clara, setores da direita, começou aí a reunir supostos presidenciáveis, né, do que eles chamam presidenciáveis de centro, que na realidade são presidenciáveis da direita, para fazer aí uma exposição, procurar divulgar aí as figuras e não as suas ideias, né, mas procurar a tentativa de buscar um acordo em torno de um candidato, de uma alternativa desses setores da direita tradicional, né, contra a polarização política representada pelas candidaturas de Lula, disparado, né, nesse momento nas pesquisas, ganhando no segundo turno, e Bolsonaro, por outro lado. Bom, nesse encontro que o próprio jornal Estadão está chamando de primárias, entre aspas, né, nessa primeira rodada de encontro, de discussão, estiveram participando Ciro Gomes, Eduardo Leite, do PSDB, Ciro Gomes, que hoje está no PDT, já passou aí por quase 10 partidos, e o ex-ministro de Bolsonaro, ex-ministro da Saúde, ex-deputado Mandetta, que foram aí debater o enfrentamento da pandemia, fizeram um debate em torno de problemas supostamente sociais. Bom, o debate foi dividido em quatro blocos e a tentativa muito clara, a direita está procurando aí fazer uma promoção, né, dos seus possíveis candidatos, encher a bola desses candidatos que não levantam voo nem que a vaca tussa,
né, expressão da profunda crise da direita, mostra por que, inclusive, esses setores aí são obrigados a tentar se apoderar da mobilização real que existe no país, né? Porque eles estão sem prestígio, estão sem apoio popular, né? Juntando todos esses aí, não dá 5% de intenção de voto nas pesquisas, né? Não dá 10% do que o Lula tem de intenção de voto, isso nas pesquisas super manipuladas, né? Realizadas e divulgadas pela própria imprensa capitalista. Mas a burguesia aí fazendo um esforço, né? E nós vamos ver aí justamente tentando aí se aproximar e pegar carona, né, na crise do governo Bolsonaro, que é resultado direto da mobilização popular, né? Não são as declarações, não são os discursos da direita, né? Não é o roça-roça aí dos presidenciáveis da direita que estão provocando a crise. Se dependesse deles, a situação de convivência com o bolsonarismo e com seus ataques contra o povo estaria garantido, né? O que vem levando à crise é a revolta popular que cresce e que se manifesta, ainda que parcialmente nesse momento, nas manifestações populares. Bom, por falar em reflexo, né, nas instituições do regime, de como a direita vai absorvendo todas as iniciativas no interior das próprias instituições, no dia seguinte, né, a entrega do super impeachment lá ao chamado super pedido de impeachment em Brasília, realizado no dia de ontem. Nós comentamos aqui no programa, né, toda a movimentação e o destaque, né? Hoje foi aí na sequência dos acontecimentos do dia de ontem, a direita, a imprensa capitalista procurou dar sequência, divulgando aí a presença dos representantes da direita. Está aí a Joyce, né, à frente da faixa da Conlutas, da Unidade Popular, faixinha do PSOL, né, o conglaçamento, digamos assim, né, entre inimigos declarados do povo, né, da luta, machistas. É bom destacar isso porque a esquerda procura, né, apresentar que o problema, um dos problemas centrais, seria as causas identitárias. E qual será? Né, o que existe de unidade com a Joyce Hasselmann, né, uma inimiga declarada dos direitos democráticos do povo, das mulheres, dos negros, dos homossexuais? Que falar do Alexandre Frota, né, que está aí, ele inclusive está participando das operações policiais do governo do PSDB contra aglomerações de pessoas populares. Logicamente, ele não vai em casa de bacana, mas se tem festa na periferia, se tem alguma coisa que interessa à direita para reprimir a população, está lá o Frota com a PM. Bom, e também aí teve ontem lá, entre outros, né, o Kim Kataguiri, do MBL, né, agrupamento de extrema-direita, defensor da primeira hora, que está fazendo campanha. Nós vamos mostrar daqui a pouco, não agora ainda, vou mostrar daqui a pouco as postagens do MBL, do Kim Kataguiri, dizendo que tem que tirar o Bolsonaro para impedir a vitória do Lula, né? Bom, pois bem, mas hoje o presidente da Câmara, tem a imagem dele aí, destacada pela nossa produção, o Arthur Lira, e procurou ignorar os protestos, né? Agir como se nada tivesse acontecido, que é para isso que ele, né? E a gente nunca viu ser diferente no Congresso Nacional. A ilusão que o setor tem, né, de que a entrega de mais um pedido, o 121º pedido de impeachment, né, isso ia fazer alguma diferença, né? Obviamente, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que não considera haver condição política e materialidade para o andamento de um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. Nada de novo, né? É a posição oficial do bolsonarismo, e se alguém pensa que vai convencer a direita, né, levando lá um discurso de Joyce Hasselmann, Kim Kataguiri, do PSB, que votou no impeachment da Dilma, né, golpista, dos setores, isso aí é tão óbvio que isso não vai acontecer, né, que chega a ser uma coisa totalmente estúpida, né? É a tentativa de iludir a população com relação a isso. Bom,
E no dia de hoje, além da posição destacada aí do Arthur Lira, né, agindo como se nada. Teve gente que procurou dar consequência, dar andamento, né, aos acontecimentos de ontem. Bom, o primeiro fato importante, muito importante, é que o PSDB de São Paulo anunciou que vai levar 2.000 pessoas, né, para os atos. Queria que a produção mostrasse primeiro para a gente a capa lá do site da Veja, né, anunciando aí a presença do PSDB nos atos. Né? O presidente do PSDB de São Paulo fala de 2.000 pessoas, que o PSDB vai levar 2.000 pessoas. E aqui vamos deixar claro, o que significa 2.000 pessoas do PSDB? O PSDB tem militantes como a esquerda, pessoas que defendem as causas do partido, que estão favoráveis à mobilização pelo Fora Bolsonaro? Obviamente que não. Né? Tá aí. Olha só o que está publicado na Veja hoje aí. PSDB da capital anuncia adesão ao ato contra Bolsonaro, marcado para sábado, dia 3. Então está aí a imagem dos tucanos, né, que estariam vindo para se juntar aos atos da Paulista. Bom, então vamos primeiro esclarecer, antes de colocar uma posição, o que significa. Significa que o governo vai mandar para a rua mercenários, gente da direita, gente da polícia, né, porque a gente já viu quando o PSDB participou das manifestações em 2013, né, quando a direita resolveu tomar os atos, as mobilizações, depois da repressão, da pesada repressão do Alckmin, né, que desatou aí uma onda de protestos gigantescas, né, quando atiraram em pessoas na Avenida Paulista, atingiram o olho de pessoas que nem estavam participando da manifestação, a direita veio para as ruas. Né? A Globo começou a dar cobertura, apoiar os atos, fingir que estava apoiando, e se infiltrou na mobilização. Aí o PSDB veio para a rua, com polícia, com MBL, né? Com infiltração de direita, gritando que tinha que abaixar a bandeira. Né? Quer dizer, era gente fascista, era gente inimiga da mobilização popular. Então, quando a gente ouve falar assim que o PSDB está preparando vir para as ruas, vem aí os mercenários, vem aí os funcionários direitistas do Estado, vem aí o MBL, vem aí a cor, né, do Dória. Bom, infelizmente, né, essa política criminosa está sendo saudada aí por gente da esquerda. Né? A produção separou para a gente, está aí a declaração, por exemplo, do Juliano Medeiros, do PSOL, presidente nacional do PSOL, exultante, né, dizendo que são vozes sectárias, que é um absurdo estar no meio de um palanque que o tucano. Bom, as vozes sectárias, algumas das vozes são as nossas, e eu tenho certeza que serão as vozes também de muita gente. Ou será que os professores de São Paulo, né, cansados aí não só de apanharem do governo do PSDB, mas de serem levados à morte nas escolas, são mais de 200 trabalhadores da educação que morreram com a política de reabertura de escolas, do Dória, do finado Covas, de outros governos do PSDB em São Paulo, vão apoiar, né, vão dar os braços para os PSDBistas na Avenida Paulista. Será que os negros que viram a PM do Dória assassinar, fuzilar jovens negros em Paraisópolis, vão homenagear, vão fazer que nem o Juliano Mendes, né? Vão ficar felizes com a presença dos tucanos e do MBL? Será? Será que os servidores públicos da saúde, que são submetidos aí a um regime de escravidão pelo governo do PSDB, que não contratou nem gente para repor os funcionários aí perdidos no meio da pandemia, né, que deixou o pessoal sem equipamento, com salários congelados, esse pessoal vai estar satisfeito com a presença do Dória? O Dória é o governo que já levou à morte 130.000 pessoas no estado de São Paulo. É tão genocida quanto o Bolsonaro. No estado mais rico do país, 130 mortes. O que nós temos para comemorar? É evidente, né, que nós destacamos aqui que isso aí era uma armação. Está aí o Kim Kataguiri, né, fazendo a sua campanha, a sua pregação de que é preciso participar do Fora Bolsonaro para tentar impedir a vitória do Lula. Está aí. Sem o Bolsonaro, o Lula não terá chance no segundo turno.
a única forma de acabar com essa polarização é com o impeachment de Bolsonaro. Está aí o que pensa o setor da direita que quer. Na realidade, eles dizem que quer acabar com o Bolsonaro, mas eles querem acabar com a mobilização. Eles querem acabar com a polarização, significa tirar o povo da rua. Está aí, ó, a postagem do MBL, e tem gente dizendo que nós temos que dar as mãos, né, e sorrir, né, para esses calhordas, para esses inimigos do povo. Nós vamos falar, daqui a pouquinho nós vamos falar dos atos, né, e nós vamos falar aí de qual deve ser a resposta dos trabalhadores. Segura aí essas imagens aí, produção. Não, essa aí para deixar para depois. Isso quando a gente falar do bloco vermelho, né, vamos falar qual deve ser a nossa resposta a essa situação, né, porque esse debate é um debate muito sério. É um debate que precisa ser travado e, infelizmente, foi isso que a gente não viu hoje, ou viu muito pouco, né? Aqui tem muita gente que participou da quinta plenária. Já vou, antes da gente entrar na plenária, na quinta plenária nacional dos movimentos populares realizadas hoje, né? Aqui eu queria só reportar aqui alguns comentários antes da gente entrar no tema da quinta plenária, feitos aqui no nosso chat, né? Por exemplo, o Dom Baes, eu acho que resume uma ideia importante. Precisa desenhar o porquê do verde e amarelo? Tá aí. O verde e amarelo é para apresentar, para permitir a entrada do amarelo e do azul do PSDB. Né? É para permitir a entrada, o verde e amarelo para preparar, né, a política de trazer para o movimento os setores fascistas que saíram à rua de verde e amarelo para derrubar a Dilma, né, para apoiar o Bolsonaro, né, para defender aí o Bolsodória nas eleições de 2018. Está aí a política super confusa, covarde, né, que mostra claramente qual é o plano da direita. Se alguém não tinha entendido qual era o plano da direita com a Joyce Hasselmann, com o Kataguiri, com o Frota, está aí. Isso aí era só a cabeça, né, de ponta, era para trazer para dentro do movimento os piores inimigos do povo brasileiro, né, de todos os tempos. Né, porque dizer que o PSDB é uma alternativa, que são nossos aliados contra o Bolsonaro, tem que ser muito tonto, ou tem que estar ganhando alguma coisa, alguma vantagem, né, para defender uma política tão criminosa como essa daí. Bom, vamos então entrar no debate da quinta plenária nacional. Né? Se realizou hoje aí a partir das 18 horas, até agora há pouco, a plenária, mais de 3 horas de plenária, reunindo aí no chat. Se alguém tiver o dado aí do YouTube, pode passar para a gente, não sei qual foi aí o tamanho da visualização, no chat, pouco mais de 500 pessoas, né? Bom, queria, em primeiro lugar, destacar que esse tipo de atividade, obviamente, não serve para organizar um movimento gigantesco como está se levantando no país. É uma maneira de controlar o movimento, de desorganizar o movimento. Para controlar, para que haja, no sentido de que, para organizar, né, para ter um movimento democrático amplo, como corresponde à tarefa de derrubar o Bolsonaro, né, isso não serve. Por isso que vocês estão vendo aí gente com cartazinho lá no meio da plenária, né, porque o esquema foi tão controlado que levou a protestos, né, totalmente acertados durante aí a atividade, que é o seguinte: em primeiro lugar, uma coordenação definiu a priori quem ia falar e quem não ia falar. Então, por exemplo, foram 32 oradores, né? Nesses 30 e tantos oradores, ficou notória aí uma divisão totalmente desigual, né? Entre setores, o controle de setores, por exemplo, como o PCdoB e o PSOL, por exemplo, com vários oradores inscritos, né? Em nome de diferentes movimentos, de diversos movimentos, mas que, obviamente, não expressavam, né, não só posições diferenciadas. A maneira como é organizado não é para propiciar um debate. Não há debate de ideias. Eles articularam que falaria aí mais de 30 pessoas que concordavam com a política, né, de quem dirige o movimento, de que, por exemplo,
à frente com o MBL, à frente com a direita, é uma coisa positiva, que nós temos que ficar contentes, né, porque a turma do Dória está vindo para o ato no sábado, que o Kim Kataguiri e a Joyce Hasselmann participaram lá da entrega do impeachment, que coisa linda, segundo esses setores. As pessoas selecionadas eram aquelas que concordavam com esse discurso. E quem não concordava foi impedido de se manifestar até no chat da reunião. O chat foi silenciado, tamanha falta de democracia, né? Tamanho esquema de controle antidemocrático. Quer dizer, não era, os 500 participantes eles tinham que ouvir. Bom, eu queria destacar aí algumas presenças. Está aí, ó, essa primeira imagem, pode soltar essa aí. Ó. Falou aí, por exemplo, então o PCO, que é um construtor de primeira hora do movimento, e os demais integrantes do Bloco Vermelho, os comitês de luta de todo o país, só tiveram uma fala. Mas o Molon, por exemplo, PSB, que não participou de luta nenhuma, que não organizou nada, mas que é deputado do PSB, que votou no impeachment da Dilma, que deu votos para a reforma da Previdência, foi igualado aí, né, a partidos de esquerda. Bom, e aí a gente teve um conjunto de intervenções. Eu queria destacar que o pessoal, está aí o representante, por exemplo, da Conlutas, ninguém criticou a presença e a política da direita de dominar atos. Está aí o representante do PCB, o companheiro José Serra, Serra, não sei se é José, não, agora desculpe, Serra, do Rio de Janeiro, da direção do PCB, que também elogiou, falou que é a 8ª maravilha do mundo, né? Bom, eu destaco aí uma colocação mais sensata e equilibrada da secretária-geral da CUT, a companheira Carmen Foro, que disse que é preciso, apontaria uma coisa importante, um limite da intervenção da companheira, que é de uma das organizações mais importantes do país, que é a Central Única dos Trabalhadores, que também só teve uma intervenção, né, enquanto aí um monte de entidade que não representa ninguém, né, teve várias. Mas ainda sobre a Carmen Foro, ela destacou aí que o pessoal da direita são margaridas arrependidas, né, que não tem acordo sobre vários pontos. Ela falou da PEC 32, a reforma administrativa e de vários outros aspectos em que não há acordo com a direita, né, e chamou a atenção da necessidade de disputar as ruas. A nossa expectativa, a companheira Carmen não foi muito clara em relação a esse problema, falou aí de uma reunião da direção da CUT que teria sido realizada, e que ela falou que a CUT está chamando a mobilização, mas nós queremos ver aí, né, o PSDB está anunciando que vai botar a brigada na rua. Vai ter brigada dos metalúrgicos, né, vai ter brigada dos companheiros petroleiros, dos professores, porque a hora é de ir para o enfrentamento, né? Porque a direita está querendo vir disputar o comando dos nossos atos dentro dos próprios atos, dos atos que os trabalhadores das suas organizações construíram. Então está na hora dos sindicalistas deixarem aí o discurso e a representação individual, com meia dúzia de gente lá segurando bandeira, balão de gás, no caso das centrais pelegas, inclusive gente contratada para isso, né? E terem efetivamente uma política de mobilização, né? Bom, infelizmente, então, eu destaco que aqui muita gente acompanhou a live, né, a reunião, né? Nós defendemos aí, e nós do PCO estamos elaborando, inclusive, uma carta aberta que nós vamos divulgar ao movimento, propondo aí que é preciso superar essa forma de organização totalmente antidemocrática, né, realizar plenárias reais, com pessoas responsáveis pelo movimento, com dirigentes dos partidos, das organizações nacionais, e não reunião para fazer discurso, né? E para reunião para fazer discurso organizada de maneira antidemocrática, em que a maioria das pessoas que são colocadas para falar são aquelas que concordam com a política do grupo que organiza a reunião. É pior do que reunião de centro acadêmico, né, controlada por setores burocráticos, direitistas, né, que não dão espaço, que não realizam, são incapazes de realizar uma reunião democrática. Bom, pois bem, nós vamos colocar aí para vocês, né, o vídeo da nossa intervenção, a qual, em nome do PCO, nós procuramos chamar a atenção para esse momento crítico que nós temos pela frente, né, e da necessidade de reverter, né, essa situação.
ok? Bom, então vamos lá, vamos ao nosso vídeo e depois a gente volta aí para falar mais sobre esse tema. Vamos lá. Boa noite, companheiros. Eu queria, ao contrário de um certo clima eufórico que tem da parte de alguns companheiros, falar da gravidade da situação, né? Porque eu acho que é até uma certa insensatez falar de vitória, no momento que nós temos 530 mil mortos no país, o maior recorde de fome e desemprego, e quando hoje a revista Veja anuncia que o PSDB vai para as ruas, quer participar do nosso ato em São Paulo. Está na Veja e é um produto direto do que aconteceu ontem. Eu queria chamar a atenção, em primeiro lugar, da gravidade da situação em que o movimento está colocado nesse momento. Porque o governo Dória, PSDB é o governo Dória, é nosso aliado? O governo Dória que espancou os professores, da PM que mata os negros de Paraisópolis, que reprime os estudantes, de 130 mil mortos. Se fosse um país, São Paulo seria o 8º país em mortes no mundo, o estado mais rico do país. Esse PSD é nosso aliado? O PSDB do FHC, que privatizou 50 vezes mais do que o Bolsonaro, é nosso aliado? Eles que são os pais do Bolsonaro. E tudo isso, companheiros, só é possível porque ontem nós tivemos uma intromissão de verdadeiros cavalos de Troia. Nós avisamos que a presença da Joyce e do Frota, além deles serem direitistas, reacionários, inimigos das mulheres, dos negros, dos homossexuais, dos trabalhadores, eles eram cavalos de Troia. Era para passar boi para depois passar boiada, como dizem os bolsonaristas. Agora vem o PSDB. E a gente viu gente comemorando isso. Até companheiros que falam de aglomeração, mas ontem eu não vi ninguém reclamar de aglomeração. Se a Joyce Hasselmann tiver com Covid, terá pego aí no pessoal que ficou disputando ficar do lado dela para aparecer na foto do Globo, que deu muito destaque, chama atenção, deu muito destaque, né, para Joyce, para o Kim Kataguiri, genocidas, inimigos do povo, que nada tem a ver com a nossa luta. Eu estou de acordo com a companheira Carmen Foro da CUT, que disse o seguinte: são margaridas arrependidas, e não estão arrependidas de nada. Eles estão encenando para abrir caminho da direita. Nós já vimos isso na direta, companheiro Raimundo. Nós já vimos isso no Fora Collor. Vem aí uns espertalhões, inimigos do povo, entram na mobilização popular e depois do que acontece? A gente tem o ex-presidente do PDS, do Partido da Ditadura, que vira presidente da República. Nós temos o Itamar Franco, que ajuda a montar a fraude para eleger o Fernando Henrique Cardoso. Companheiros, nós precisamos fazer um debate sério. Infelizmente, esse tipo de fórum aqui, onde até o chat é desativado, quando tem pessoas que não falam aquilo que se concorda, onde tem uma pré-seleção de quem vai falar, e é majoritário as pessoas que falam a mesma coisa, a gente não dá para fazer assim. Eu queria chamar a atenção dos companheiros representantes das entidades nacionais, do partido. Nós precisamos criar um fórum democrático para um debate sério, para um debate para valer, para que não haja, inclusive, coisas que nós vimos ontem, que nós achamos uma coisa meio absurda, que nós queremos ver que obviamente foi um equívoco. Apresentaram que nós tínhamos assinado o pedido de impeachment, quando nós deixamos claro, aqui em reunião, na nossa fala e até por escrito aqui no chat, que o PCO não ia assinar com o MBL, com Frota, com nenhum criminoso inimigo do povo, companheiro. A gente tem o prazer de assinar com a CUT, com o PT, com a CMP, com os outros partidos de esquerda. Com Frota e com a direita, não. Então, companheiro, nós precisamos fazer um debate. Não pode ter uma discussão como aconteceu no sábado. O cara vem aqui, fala, depois ele tira a roupa na frente das câmaras, porque não tem compromisso com a discussão que está sendo travada aqui. Tem que ser uma discussão de gente que tem responsabilidade. Então, eu queria chamar a atenção dos companheiros. Nós temos que criar um fórum, temos que fazer uma reunião, nós vamos publicar uma carta aberta aos companheiros, temos que fazer um debate, porque essa política está colocando em risco a possibilidade de derrota. E se a direita vir para as ruas, nós vamos enfrentar pelos meios que forem necessários. Não vamos chamar conciliação com os que derrubaram Dilma, prenderam Lula e são inimigos do povo e estão no nosso movimento para derrotá-lo, companheiro. Atenção, vamos fazer um debate sério sobre esse assunto, democratizar o movimento para que a gente possa fazer essa discussão. Tá aí, vocês viram aí a nossa intervenção em nome do Partido da Causa Operária.
numa reunião que mostrou aí tudo, né, menos ser uma reunião democrática, em que os problemas sejam discutidos, em que haja democracia, em que as pessoas possam efetivamente se manifestar e expressar suas divergências. É preciso, no momento, inclusive, queria chamar a atenção que no momento que a gente realiza atos com 100, 200 mil pessoas, né, os que defendem essa política antidemocrática se recusam a realizar plenárias presenciais. Já passou da hora, vamos acabar com isso. Esse negócio de fazer live e ficar em casa para evitar o debate, fazer reunião restrita, em que se controla pela internet quem vai falar, quem não vai falar, quem se manifesta, quem não se manifesta. Isso é a política do pessoal do fica em casa. Da época. Agora nós temos o pessoal chama atenção o seguinte: quando é para fazer atividade com a Joyce, com o Frota, o pessoal se anima, viaja até para Brasília. Então vamos fazer aí um encontro democrático, uma plenária, né? Em primeiro lugar, uma reunião das pessoas responsáveis. Tem que separar as pessoas que vão fazer meros discursos, né? Daquelas pessoas que têm um argumento para derrubar Bolsonaro. Está aí o card enviado aí para a gente. Não são bem-vindos. Fora todos os golpistas, fora Bolsonaro. Não é isso? O pessoal protestando aí, as mensagens enviadas, né, que o Zoom e o YouTube fechados para impedir manifestação das pessoas. Né? E não era gente do PCO só, não, era gente aí das bases do PT, muita gente protestando, né, contra o caráter antidemocrático. Bom, nós vamos em frente na nossa pauta, já vamos falar daqui a pouquinho da necessidade aí da mobilização, da organização do Bloco Vermelho nesses atos. Né? Se tem gente querendo pintar de verde e amarelo e trazer a direita para dentro das manifestações, é preciso organizar o setor com o superchat enviado aí pela companheira Carla Silva, né? E muito obrigado aí a companheira nos brindando aí com a sua tradicional canequinha, contribuindo aqui com o nosso programa. Muito obrigado. Sigam aí o bom exemplo da Carla, contribuam. E vamos seguir na nossa pauta, né? Vocês podem nossos, né? Porque é muito importante para sustentar, né, essa empreitada combativa, revolucionária, independente, que é a causa TV. Bom, a pauta agora, a gente falar da mobilização de sábado dos blocos vermelhos, mais motivos que não falta para a gente se mobilizar e enfrentar a direita que quer tomar conta dos atos. O Brasil ultrapassou hoje a marca de 520 mil mortos, 520 mil pessoas mortas pela Covid. Foram 1.943 pessoas mortas nas últimas 24 horas, segundo aí os dados à tarde do Ministério da Saúde, e já agora à noite a imprensa, junto com as secretarias de saúde, né, anunciou aí 2.029 mortes. Né? Com esse total, o país ultrapassou a marca de 520, nós estamos caminhando aí para ultrapassar o primeiro colocado em número de mortes, que é os Estados Unidos. Né? O país continua com a taxa de letalidade de 2,8%, que é uma das mais elevadas do mundo, né? E continua dando a cada dia aí um número imenso de novos, né? Mostrando que a situação nem de longe está sob controle. A Burguês procura apresentar aí os órgãos de imprensa, nesse momento aí procuram apresentar uma queda na média de morte, né? Mas obviamente que isso aí são manipulação do resultado, né? É um resultado. Esses números são todos eles, desde o começo da pandemia, totalmente suspeitos. Né? A média de casos nas últimas 24 horas teria sido de 18 mil. No total, no país já teve mais de 18 milhões e 600 mil casos. Nas últimas 24 horas foram mais de 63 mil casos registrados. Lembrando que os casos registrados, né,
está aí no site da Secretaria de Saúde, foi 65 mil, são aqueles que foram testados, né? Nem de longe representam a totalidade das pessoas infectadas nas últimas 24 horas aí pelo Covid-19. Bom, diante dessa situação, a questão central no momento, né, é colocar toda ele no próximo sábado. Em todos os atos, um setor combativo, né, um setor que está contra aí a presença dos direitistas. Para isso, vou aproveitar, então, antes de falar justamente da organização do Bloco Vermelho, a produção já disponibilizou para mim aqui, eu queria pedir a sua contribuição. Vou começar pedindo a sua. Estão divulgando, estão vendendo em todo o país, né? Tá me ouvindo aí? Segue aí, então, tá aí na tela com vocês a rifa, a ação entre dos comitês de luta de todo o país. Desculpa aí, deu uma falhinha técnica aqui na nossa internet, que você sabe, coisa privatizada não funciona mesmo. A gente paga caro e não funciona. Bom, tá aí, a gente essa semana vem divulgando aqui, muitas pessoas já contribuíram aqui no nosso canal, nós precisamos da sua contribuição para alugar carro de som, para produzir faixas, panfletos, adesivos para o Bloco Vermelho, para os setores que não querem a direita infiltrada nas manifestações. O PSDB vai usar a máquina do Estado. Volta a rifa antes da gente. O PSDB vai usar a máquina do Estado. Então você, para contribuir aí, né, a fortalecimento do Bloco Vermelho, a bateria Zumbi dos Palmares, né, as faixas, você manda aí seu Pix, 789-557-00725, é o CPF, é o código do Pix, você pode mandar lá a sua contribuição. E qualquer dúvida, você faz a sua contribuição e pode mandar aí no Zap, né, desses números aí, informa para a gente, e a gente vai mandar o número de rifa para vocês. A nossa assessoria aqui está falando que amanhã nós vamos mandar para vários companheiros que já mandaram e ainda não foi enviado. A gente estava aí preparando a plenária de hoje, mas amanhã vai ser enviado para vocês, pessoal que já contribuiu, né? Você contribui, isso aí vai ser usado para fortalecer, né, o nosso bloco, né, no próximo dia 3, nas próximas mobilizações. Bom, e aí vamos lá, vamos voltar para as outras imagens, porque a tarefa fundamental, né, é ter um bloco aguerrido, combativo, né, com disposição de luta para colocar, né, nas ruas as reivindicações do povo por vacina, por auxílio emergencial de verdade, que deveria ser de um salário mínimo, pelo fora Bolsonaro e todos os golpistas, né? O Bloco Vermelho é o bloco que também coloca como uma questão fundamental que o movimento não ser dominado pela direita. A candidatura do companheiro Lula presidente, né? E é o bloco que impulsiona, que tem que colocar para fora a direita dos atos, né? Que nos atos e pelos meios que forem necessários, né? Tem que fazer como vem fazendo aí ao longo dos últimos anos, toda vez que a direita tentou se infiltrar, né, ou atacar as manifestações dos trabalhadores, a direita precisa levar o que merece, tem que ser colocada para correr. Com a direita, com fascista, não se conversa com argumento, né? Não dá para conversar com a máquina, a máfia do PSDB, do MBL, dos criminosos que defenderam aí a deposição da Dilma, né? Com os criminosos que defenderam a prisão de 580 dias ilegal do ex-presidente Lula, né, que estão votando tudo junto com o Bolsonaro contra o povo. O problema não é discurso, né? Tem que ter uma poderosa mobilização combativa, né, para colocar esse pessoal. O lugar deles não é junto com a esquerda, não é junto com gente trabalhadora, honesta, que luta efetivamente pelo fora Bolsonaro. Então, nós queremos pedir a sua contribuição e a sua participação, né? Amanhã nós vamos divulgar aí, tem atos convocados em todo o país, né? Amanhã nós vamos divulgar alguns dos mais importantes,
né? Queria destacar que, infelizmente, nesse momento aqui tem 261 atos confirmados, né? Porque o pessoal perdeu muito tempo aí fazendo gracinha com a direita e ao invés de trabalhar seriamente para ampliar a mobilização, que é o fator decisivo, né? O MBL não vai chamar nenhuma manifestação a mais, são os abutres que querem vir na manifestação que a esquerda faz, infiltrar, né? Dividir a esquerda, colorir de verde e amarelo. Daqui a pouco a manifestação está dominada pela direita, e isso já aconteceu, né? Então depende de nós, dos setores combativos, dos companheiros da base do PT, do PCdoB, de todos os partidos que querem efetivamente levar uma luta adiante e não fazer aí o papel de desmoralizar o movimento, colocando ele aí de mãos dadas com a direita golpista. Bom, isso é mais necessário ainda do que nunca, porque não tem argumentos, não tem discurso no Congresso, não tem CPI que vai convencer a direita a largar o osso, né? Bolsonaro não botou 7 mil militares em cargos de confiança, em cargos nas várias esferas aí do Poder Executivo para respeitar as eleições. Bom, hoje, mais uma vez, ele anunciou: não vou entregar a faixa se tiver fraude em 2022, né? E quando ele fala de fraude, não quer dizer, obviamente, que o Bolsonaro está preocupado em nada com a lisura das eleições. Ele só está no governo como resultado de uma fraude, né? Talvez a eleição mais fraudulenta da história do país, em que o candidato que ia ganhar a eleição foi colocado na cadeia sem crime, né, com condenação fraudulentas, com um juiz suspeito, né, mais que suspeito, né, no julgamento fora do foro legal, né, sem condenação em terceira instância. Quer dizer, o Bolsonaro, se tem uma fraude, é a própria eleição do Bolsonaro, que infelizmente muita gente, inclusive da esquerda, reconheceu como sendo legítima e até desejou boa sorte para o Bolsonaro. Mas está aí o Bolsonaro deixando claro que tem que ser uma mobilização enorme, né? Resultado, uma ampla mobilização popular. Bom, mais um dado sobre esse problema, o caráter golpista que o governo tem. Hoje, o chefe da CIA, William Burns, se reuniu, diretor da CIA, diretor da Agência de Inteligência dos Estados Unidos, golpista, né, que já tinha participado das articulações golpistas no Brasil, né, teve gente até do FBI envolvida aí nas investigações, na fraude contra o governo Lula, se reuniram e aí diretamente com o presidente Jair Bolsonaro, né, mostrando aí que a CIA está aí articulando e, obviamente, na pauta não tinha nada de interesse da população trabalhadora, né? O que está em discussão aí é como preparar para impedir a vitória das mobilizações e a vitória do povo brasileiro contra o Bolsonaro, né? E quem achar que tem alguma discussão aí, alguma coisa a ver com a democracia, com o interesse do povo, né? Pode acreditar também no MBL, no Dória, nas boas intenções do PSDB de vir para o ato, que ele está sendo feito de otário, né? Bom, na reta final do nosso programa, só duas rapidinhas aqui internacionais. Bom, causou aí uma grande, segundo a imprensa internacional, uma comoção no Canadá, que totalizou 1.100 restos mortais, localizado em um terreno, uma região, onde havia internatos de crianças indígenas, né? Foram encontrados aí, na última quarta-feira, mais 182 cadáveres de crianças, né? No terceiro caso desse tipo em 5 semanas, né? Ironicamente, o pessoal está chamando isso de genocídio cultural. Não, é genocídio mesmo. É assim, quando o pessoal fala em civilidade, né, é assim que se construiu, que se edificou aí o capitalismo, né, sobre a base da destruição, sobre a base do massacre dos povos oprimidos, né? E quando a gente vê aqui a política do Bolsonaro, da direita contra os índios, né, eles não estão inventando nada, né? É a repetição da política que levou à dizimação de povos inteiros na América Latina,
né, para impor o regime de dominação, não só na América Latina, na América do Norte também, como nós estamos vendo aí no caso do Canadá. Né? Desta vez aí o que aconteceu é um local onde os corpos foram descobertos no local que funcionou entre 1912 a 1970, o internato Santo Eugênio, que foi administrado por congregações católicas e recebeu 5.000 menores procedentes de grupos nativos da Colômbia Britânica e Alberta. E era uma rede de 139 internos que operou no Canadá entre 1883 e 1996 para supostamente assimilar os índios à cultura europeia, à cultura dos exploradores. Está aí, né, como é que, assim como no Brasil, como na América Latina, foi assim, né, que o imperialismo dominou aí os povos, massacrando mais de 1.000 corpos de crianças indígenas, né, isso em instituições que eram supostamente para cuidar, né, isso aí, corpos ocultos, aí, enterros clandestinos, que era um verdadeiro massacre, um genocídio. A nossa última da noite, falando aqui da Colômbia. A Colômbia aí denunciada como o segundo país que mais reprime os protestos nesse momento, com mais mortos em protestos em todo o mundo. Né? Em primeiro lugar estaria Mianmar, né? A ditadura em Mianmar. É a democracia colombiana aí que está em tratativas com o governo Biden, o governo que muitos da esquerda chamaram de mal menor, né, e que segue nas provocações contra a Venezuela, utilizando a Colômbia como parte dessa operação. E o caso da Colômbia é importante, porque apenas nesses 2 últimos meses, 2 meses de protesto, de 28 de abril a 28 de junho, quando o país se rebelou, né, contra a situação de miséria, de fome, de mortes na Covid, os casos de danos aos civis aumentaram 400%, né, segundo a Jurisdição Especial pela Paz, um órgão que divulgou e analisou e divulgou os dados. Bom, a situação, há casos em 27 cidades sobre o surgimento de grupos civis armados, né, que estão levando aí adiante uma política de extermínio, né, e já são mais, é bom lembrar o seguinte, já são mais de 100 casos só nesses últimos meses, né, e só nos últimos anos, desde a assinatura do Acordo de Paz, já foram mais de 300 pessoas mortas, inclusive muitos ex-guerrilheiros, né, que chegaram a um acordo com o governo, mas a direita não respeita acordo nenhum. A política da direita é matar, matar. Né? E é muito interessante porque na Colômbia, os grandes protestos, muita gente falou, no Brasil precisa... Mas esses protestos eles estão sendo contidos justamente pela política das direções sindicais e da esquerda que estão buscando aí uma negociação com o governo direitista do Ivan Duque, ao invés de levar adiante uma política para derrubar o governo, estão procurando negociar com o governo, que não cede em absolutamente nada, né? Mas mesmo assim, por exemplo, a principal fórum de mobilização ordenou, inclusive, aí uma espécie de trégua, suspendendo as mobilizações, o que tem se... contra o que muita gente tem se colocado contra e dado sequência às mobilizações na Colômbia. Né? Mas nesse momento aí a frente da Colômbia, a principal central sindical colombiana, suspenderam as mobilizações para negociar com o governo, sendo que todo mundo sabe que negociação sem luta, sem mobilização, né, a colombiana, né, a ditadura de Ivan não vai ceder em absolutamente nada que interesse ao povo. É preciso ficar de olho, né, porque essa política de trazer a direita para dentro das manifestações, logo, logo nós vamos ter aqui políticas muito parecidas como essa que a gente vê aqui. Né, e de tentar aí trazer o MBL, o PSDB, que logo, logo vão dar coisas magníficas, como essa para o movimento, como
negociar, aceitar a eleição fraudulenta do Bolsonaro, sabe o conselho do Fernando Henrique Cardoso, de que o Lula é candidato, coisa desse tipo, né? Companheiros, nós vamos ficando por aqui, encerrando aí mais um resumo do dia, agradecendo você aí pela participação, pela condição. Amanhã nós temos aí o fechamento da semana, o resumo do dia de sexta-feira, e lembre-se, sábado, né? Prepare-se, veja aí, nós vamos divulgar no nosso site, no Diário Causa Operária, as manifestações de todo o país e convidamos você a vir participar do Bloco Vermelho, a vir para as ruas, né, com brilho nos olhos, com muita disposição de luta para colocar a direita para correr. Essa é a tarefa que está colocada, né? Nenhuma capitulação e colaboração com os inimigos do povo. As ruas do povo e da esquerda e são para reivindicar e para colocar abaixo Bolsonaro e todos os golpistas. Um abraço, obrigado aí ao companheiro, à produção, sob o comando do companheiro Gabriel, e a gente volta amanhã com mais resumo do dia. Valeu!